Saudações a todos. Bem-vindo à nossa aula de trabalho de conclusão de curso, do nosso curso Educação de Jovens e Adultos na Diversidade e Inclusão Social. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, para finalizar a nossa disciplina, trabalhar um pouquinho sobre as referências e também coleta de dados. Esses são aspectos muito importantes dentro da nossa pesquisa. Então, o objetivo dessa aula é reconhecer as ferramentas de coleta de dados, né? Quais são elas, observação, entrevista, questionário, reconhecer a estrutura dessas publicações científicas e utilizar as normas para citação de referências, né, de trabalho acadêmico. Muito bem, para início de conversa vamos falar sobre os instrumentos para coleta de dados. Normalmente você vai definir então a sua pesquisa, quais são ou qual é o método que você vai definir. Ao fazer essa definição de método, você vai ter que utilizar um instrumento, né, para fazer essa coleta de dados. Essa coleta de dados nós podemos definir como 3 modos. Essa observação, ou pode ser uma entrevista, ou pode ser um questionário. Então eu posso, por exemplo, a observação é uma técnica, pode ser individual, coletiva, ela pode ser participante ou não, ela pode ser estruturada ou não. É onde você vai em loco, né, no local da sua pesquisa e vai fazer as observações que você acha necessário para responder aquela pergunta que você definiu. Então, dependendo da técnica, você vai utilizar esse instrumento para fazer essa coleta de dados mesmo, para observar. Você pode utilizar uma ou pode utilizar todas, né? Normalmente você utiliza, por exemplo, a entrevista e a observação, e aí você utiliza uma para confirmar o que a outra diz, entendeu? Só para dar mais confiabilidade ao resultado final do seu trabalho. Então a observação é essa técnica, seja ela individual, coletiva, participante ou não participante. Na hora de fazer essa técnica você tem que... Ela às vezes gera uma... Como é que eu posso dizer assim? Na hora que você vai ao local, ela pode gerar algumas inconveniências, né? As pessoas que estão sendo observadas podem ficar redias, tímidas, ou seja, pode ter uma interpretação diferente do que tem na realidade e aí acabar influenciando na pesquisa. Então seria bom você se apresentar de forma adequada, né, para fazer esse tipo de trabalho, porque senão quem estiver lá pode achar meio inconveniente a sua presença, achar que você está ali fazendo uma fiscalização ou algo do tipo, e aí acabar sendo essa mudança de atitude daqueles observados ou do objeto em observação acaba influenciando no resultado final da sua pesquisa. A próxima técnica é a técnica de entrevista, né, onde você vai estruturar, essa entrevista ela pode ser estruturada ou não. Quando a gente fala entrevista estruturada, significa que eu estou utilizando um questionário fechado com as perguntas já definidas, utilizando uma escala Likert, entendeu? Para conseguir captar o objeto da pesquisa, entendeu? Como é que eu vou captar com aquelas pessoas, né, aquilo que eu tenho interesse para dar resultado final. Então essa entrevista ela pode ser estruturada ou não estruturada, ela pode ser perguntas abertas sobre um determinado tema. Você pode fazer você pode fazer esse tipo de trabalho em grupo, né? Então ela pode ser individual ou ela pode ser em grupo também, um grupo focal. Se você estiver utilizando, por exemplo, uma técnica daquela etnografia ou uma técnica de pesquisação, então você pode utilizar essa técnica de entrevista em grupo, né? Reunir, sei lá, quantas pessoas, 7, 8, 10, e estiver trabalhando ao mesmo tempo esse tipo de entrevista, né? O curso, por exemplo, na área de psicologia, pode utilizar um pouco dessa técnica para a realização de resultados, para ter obtenção de resultados. Então, a observação é uma técnica, a segunda técnica é essa da entrevista, tá bom? Essa entrevista ela pode ser estruturada ou não. É sempre bom você conhecer bem do tema, porque normalmente se você vai entrevistar uma pessoa, significa que ela conhece bem daquele tema, né? Ela conhece bem daquele tema, então significa que você tem que conhecer bem. Tá bom? E aí, você dominar isso, deixar a pessoa falar, talvez você está fazendo uma entrevista não aberta, né? Então eu quero fazer uma análise de discurso, eu estou entrevistando aquela senhora, que ela está contando toda a vida dela e tudo mais. Então deixa a pessoa, então você tenta ser o menos influenciável possível, então tudo vai depender então da técnica que você estiver utilizando.
ou do seu objeto de interesse. Talvez a pessoa também está conversando e está divergindo, não tem nada a ver com o que ela está falando, para que vai trazer resultado para a sua pesquisa. Então isso tem que ser muito bem planejado, você tem que estar preparado para fazer esse tipo de situação na hora. Essa técnica da entrevista, às vezes, ela é mais interessante. Por exemplo, você está entrevistando, fazendo uma pesquisação com a comunidade carente, aí talvez, digamos que você queria usar questionário, mas boa parte das pessoas ainda são analfabetas, entendeu? Talvez a entrevista você consegue captar o que essa pessoa consegue captar o que essa pessoa falaria ou a vivência dela, coisa que talvez o questionário não captaria, né? A pessoa talvez ficaria, sei lá, desconfortável em responder, sabendo que ela não está conseguindo entender ali. Bom, então é interessante o uso dessas técnicas. E por fim o questionário, que também ele pode ser estruturado ou não, ou seja, ele pode ser um questionário onde você já traz todas as respostas, a pessoa só vai marcar X, ou aberto, onde você vai colocar perguntas abertas e a pessoa só vai escolher, sei lá, colocar o posicionamento dela. Então, cada técnica dessa tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E aí você deve escolher cada uma delas levando em consideração a sua pesquisa, o objeto de pesquisa, ver qual delas vai ser mais interessante. Por exemplo, uma pesquisa, um questionário fechado, você tem mais facilidade de finalizar a pesquisa, né? Tem mais facilidade de finalizar a pesquisa porque você já tem os resultados prontos. Ainda mais se você utilizar, por exemplo, o Google Docs, essas ferramentas que você envia para as pessoas já respondem tudo online, os próprios gráficos já vêm prontos, né? Então facilita muito se você utiliza isso. Se você utiliza a técnica da entrevista, ela pode demorar mais para você tabular aqueles dados, né? Porque você vai ter que ficar ouvindo aquela entrevista 1 hora, 2 horas, interpretando aquilo ali, jogando para o papel que a pessoa está dizendo e você ficar fazendo essa análise de interpretação. Ouve e coloca no papel, correto? Então, mas também, talvez essa técnica da entrevista, você consegue captar muito mais coisas que aquele questionário não captou. Aquele questionário foi muito superficial e não conseguiu aprofundar o tema. Então, cada técnica tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. Eu recomendo vocês a fazer um estudo mais detalhado de cada uma delas, da observação, da entrevista e do questionário. Tá bom? Então, vocês vejam qual com o seu orientador vai estar para essa ajuda. Além disso, esse detalhe, né, do layout, de como vou fazer essas perguntas, a ordenação dela, uma pergunta que está na sequência ou não, ou você coloca uma pergunta no início e lá no final você coloca uma pergunta que capta aquilo, mas de outro modo. Então você tem que saber fazer esse questionário e a gente sempre recomenda você, antes de ir a campo, ou seja, antes de ir lá entrevistar uma pessoa, antes de ir lá aplicar um questionário, verificar, fazer um pré-teste, né? Fazer um pré-teste, ou seja, só com uma pessoa, por exemplo, com uma pessoa ou com um grupo de pessoas de determinada área, leva aquele questionário e tenta ver se vai captar realmente o que você está pensando lá no seu objetivo, que você conversou com o seu orientador. Então faça esse pré-teste, ou seja, essa análise, se o seu questionário, se a sua entrevista ou se a sua observação, você chega lá, vai ver aquilo que você está imaginando, tá bom? Então é sempre bom fazer isso. Muito bem, feito toda essa parte, né, de estrutura do texto, de metodologia, de construção de resultado, de tabulação, a gente chega à última parte do nosso artigo, que é as referências, o último capítulo, né, que são as referências. Como é que eu vou colocar essas referências na minha pesquisa, tá bom? Aqui nós estamos trazendo para vocês uma maneira bem prática para a gente fazer isso. Normalmente a estrutura, seguindo essa norma da ABNT, que é a 6023, a estrutura de uma referência ela é nesse formato, onde eu coloco o autor, tá bom? O título da obra, a edição, a local de publicação, a editora e o ano. Okay? Então eu tenho autor, título, edição, local de publicação, editor e ano. Lembrando que quando eu coloco o autor, o último nome dele vai vir em caixa alta, correto? O último nome vem em caixa alta e os demais nomes só a primeira letra em maiúsculo. E aí, se o nome for um nome muito longo, né,
Aí você pode fazer essas abreviações como a gente colocou, Eva Maria Lacatos, né? O M ficou abreviado. Logo em seguida o título, né? Metodologia da pesquisa. Na nossa ABNT, o que vai negritado na referência é o título do livro, tá bom? É o título do livro que vai em negrito. Ao final eu vou colocar o local, né? Local de publicação daquele livro, a editora e o ano. Observe que esse exemplo não tem edição. No próximo, olha só, esse próximo aqui já tem. Mesma coisa, né? Coloca o nome em caixa alta. O último nome da pessoa, então, é o Eupídio Cardinale. O Cardinale fica em caixa alta e Eupídio só a primeira letra maiúscula. Logo em seguida vem o título da obra em negrito, correto? Edição, qual foi a edição? É a sexta, é a oitava, é a 11ª? Coloca a edição. Onde foi feito? Pouso Alegre. Qual é a editora? Editora Imagem. Sempre lembrando que o último nome para o nome, a separação é vírgula. Do autor para o título da obra, a separação é um ponto. Da obra para a edição, a separação é um ponto. Da edição para o local, a separação é em ponto. E o que muda é daqui para frente. Do local para a editora, a separação é 2 pontos. E da editora para o ano, a separação é uma vírgula. E por fim, o ano. Eu tenho ainda que, quando eu tenho 2 autores, ou 2 autores, né? Eu vou colocar os 2 autores, ó. Sempre lembrando, o último nome em caixa alta, Lucas Santos. Como é que eu separo um autor de outro? Eu uso ponto e vírgula, correto? Aí eu vou colocar o nome do segundo autor. É o Ricardo Câmara, então só o Câmara vai em caixa alta. E aí o Ricardo em caixa, só lembrando que a primeira letra é em minúsculo. Qual é o nome da obra dele? A Floresta Negra. Então eu coloco ali, Floresta Negra em negrito. Onde foi feito? Em Campinas, 2 pontos. Qual foi a editora? A Pollux, vírgula. Qual foi o ano? 2003. Tá bom? E hoje em dia nós utilizamos muito isso aqui, que são as referências da internet. As referências da internet. Por exemplo, você foi lá na página da Amped, achou um artigo lá, aquele link que você achou um artigo lá, você, na hora que, se você utilizou aquela obra, traz para aqui. Se você estava utilizando o periódico CAPES, achou um dentro de uma revista lá no Cielo, você vai trazer para cá o link da revista. Lembrando que, por exemplo, no Cielo, quando você tem aquelas abinhas ao lado ali, já tem forma de citação na ABNT. É só vocês, quando estiver dentro do Cielo, achou um artigo lá, científico, do ladinho tem lá, como citar. Aí você pega lá, como citar, clica, ele já traz a citação. Se você não quiser ter trabalho, então copia e coloca aqui. E aí só fazer a formatação desejada. Então, por exemplo, nós temos referências de internet. Por exemplo, Gerhard, a Tatiana Engel Gerhard. Eu vou colocar só o Gerhard em caixa alta e os outros nomes dela. Lembrando só a primeira letra em maiúsculo. Separação de um nome para o outro. Ok? Separação de um nome para o outro, ponto e vírgula. E aí eu tenho a Denise Silveira. Eles são organizadores, então lá no livro ou lá no artigo, eles são organizadores. Se eles são organizadores, você vai colocar qual foi o trabalho, metodologia, métodos de pesquisa, onde? Na Universidade Aberta Brasil. Por exemplo, você lê um artigo, método de pesquisa, onde? Na revista de saúde, ou sei lá, na revista de educação de jovens e adultos. Aí você vai colocar aqui, revista de educação de jovens e adultos. Ok? A revista, normalmente lá você vai ter qual é a cidade da revista. Por fim, você vai colocar a cidade da revista. Essa editora normalmente já vai ter na revista. O ano de publicação dessa revista, se é no ano a própria revista vai estar se é 2010, se é 2015, se é 2016, qual é o volume e tudo mais. E ao fim você deve colocar esse detalhe, disponível em... Aí vai colocar o endereço que você achou aquele artigo. Disponível em, aí você pode copiar o link que você achou o artigo, coloca, e aí no final, depois de colocado, você vai colocar acessado em, sei lá, 7 de julho de 2016. Pronto, tá bom? Lembrando que quando eu faço isso, eu sempre tenho que colocar um destaque. Disponível em, eu vou colocar ali, ó, um sinal
esse sinal de maior e menor dentro do link, tá bom? Para ele não perder o link. É uma forma de, se alguém pegar esse texto e só clicar nesse link, ele vai ser levado para aquela página, correto? Essas são as nossas referências. A gente espera ter contribuído um pouquinho para a formatação sua do texto. Algumas dúvidas serão disponibilizadas tutoriais de formatação e de citação, de formatação de página, de formatação de citações. A gente coloca uns tutoriais a mais para vocês no ambiente virtual, visto que a aula não contempla esse tempo, a gente vai colocar lá no ambiente para vocês terem acesso e fazer essas publicações. A gente recomenda que vocês acessem essas páginas que a gente indicou durante essa disciplina para vocês acessarem lá, onde eu encontro pesquisas, como eu vejo lá, eu dou uma olhada naquele resumo, interessa, veja a metodologia, como é que foi implementada essa pesquisa, entrem em conversa com o meu orientador, né, troca essas informações e não, né, a pesquisa ela gera um pouquinho de dificuldade, mas se a gente fazer esse passo a passo, fazer essas leituras e concentrar nisso, não tem a menor dificuldade, que vão sair bons resultados e ao final esses artigos serão publicados nos melhores revistas do país, nos melhores eventos e vocês ainda vão viajar, né, às custas do IF para fazer essas apresentações. Tenho certeza, pode contar com os professores do campo e com os tutores que vão estar fazendo essas orientações para vocês e a gente espera ter contribuído um pouquinho mais no aprendizado, ok? Até a próxima.